anciãos comemoram aliviados uma notícia trazida pelos mensageiros. Israelitas lutam contra os amonitas. Kaila faz um pedido a Irã. Tudo isso te conto nos detalhes após te pedir algumas coisas bem rapidinho. Assista um resumo no Capricho. Analise e deixe sua opinião. Se possível, interaja. Mas se gostares, faça-o chegar a mais pessoas. E se pretendes acompanhar o canal, faça o mais importante. Finalmente, chega o grande confronto entre israelitas e amonitas. Os mensageiros que levaram a notícia ao rei Saul sobre o ataque dos amonitas, depois levaram o intimato de Saul a todos os cantos de Israel, conseguindo o feito de 330 mil homens prontos para a guerra. Eles agora voltam para Gibeá e avisam os anciãos de que eles serão socorridos. Já os anciãos e também os demais ali habitantes da cidade sitiada pelos malvados amonitas começam agora, diante da possibilidade do socorro bem-sucedido pelo rei Saul, eles fazem uma grande festa para comemorarem. Querendo você conferir, esse acontecimento ocorre em 1 Samuel, capítulo 11, verso 9, que nos diz assim as Escrituras Sagradas. Então disseram aos mensageiros que vieram: assim direis aos homens de Jabes Gileade: amanhã, em aquecendo o sol, vos virá livramento. Vindo, pois, os mensageiros e anunciando-o aos homens de Jabes, se alegraram. E durante essa tal festa, que acontece discretamente, já que os amonitas estão muito perto deles, sendo assim, eles não podem se dar o luxo de serem vistos felizes. Mas sim, a ideia é exatamente ao contrário, pois eles, além de se divertirem muito, eles traçam um plano para não só se defender do inimigo, mas sim arruiná-los de vez. Os líderes, após conversarem muito ali na festa, eles tomam a seguinte decisão: vamos enganar os amonitas. Um dos anciãos pergunta: como? Se estamos todos cercados. O outro líder diz: vamos dizer a eles que não conseguimos ninguém para nos defender, e por essa razão vamos todos nós render a eles. Só que amanhã cedo. Assim dará tempo do exército israelita chegar antes e ainda pegá-los eles de surpresa. E após todos ali concordarem, eles fazem exatamente como planejado, conforme vemos em 1 Samuel, capítulo 11, verso 10, que diz assim: e os homens de Jabes disseram aos amonitas: amanhã sairemos a vós, então nos fareis conforme a tudo o que parecer bem aos vossos olhos. Seguindo então à risca, os anciãos de Jabes vão até o rei amonita Naás e dizem: amanhã nós nos renderemos a ti, e que seja feito o que você quiser de nós, já que não conseguimos ninguém que pelejasse por nós. Naás olha meio desconfiado, mas provavelmente ele se lembra do ritual
que Laísa fez para ele. E nesse momento, então, o rei sorri, como quem se diz que está mais fácil do que pensou. Mamãozinho com açúcar. O inimigo de Israel concorda então com a fala dos homens de Gileade, e os anciãos voltam para suas casas, comemorando mais uma etapa do plano. Já enquanto eles comemoram aqui em Gileade, lá em Gibeá as coisas não estão nada bem, principalmente na família do rei Saul. Ainoam, que já brigou com o marido, vendo agora que seu marido entrará em confronto armado contra os amonitas e ainda vai levar todos os seus filhos, principalmente os 2 mais novos que Jonatas. Eles acabam de entrar para o exército israelita. O fato de ter seu marido, seu primogênito e mais 2 filhos totalmente inexperientes envolvidos em uma guerra está levando a rainha a um total desespero. Além disso, a família está meio que perturbada, já que além de Ainoam, Quis fica sem reação mediante a tantos acontecimentos, e seu irmão Ner não para de reclamar do rei e dos soldados que os vigiam. Lembramos que Jonatas também irá para a guerra, e Maia também sofrerá muito. Vamos agora falar de Joiada. Joiada e o amonita Zeleque conversam sobre a possibilidade deles irem para a guerra junto com os israelitas. Joiada não parece muito confiante em ir, já que até agora só serviu de faxineiro no exército. Agora, o amonita acredita que sim, já que ele é um amonita e será de grande valia em um possível acordo com os hebreus, já que o rei Naás está atrás de Zeleque faz tempo. Agora, o forasteiro que colaborou com Caila para destruírem a carreira dos filhos de Samuel, Joel e Abias, e também o amonita fugitivo Zeleque, se eles irão realmente ajudarem os hebreus no confronto, vamos saber já. Porque a noite se passa e antes do dia amanhecer, Saul, Jonatas e Abner chegam em Jabes, exatamente como previsto pelos anciãos. Pois o rei Saul, junto com 330.000 homens aproximadamente, atacam os amonitas de surpresa e no escuro, causando assim uma grande devastação ao inimigo de Israel, que por sua vez, os sobreviventes desse massacre vão se espalhando e fugindo cada um para um lado, completamente sem rumo. Tudo isso vemos em 1 Samuel, capítulo 11, verso 11, que nos diz assim as Escrituras Sagradas. E sucedeu que, ao outro dia, Saul pôs o povo em 3 companhias, e vieram ao meio do arraial pela vigília da manhã, e feriram a Amon, até que o dia aqueceu. E sucedeu que os restantes se espalharam, que não ficaram 2 deles juntos. Vamos falar agora do filho de Ner. Durante essa guerra, Abner, o guerreiro nato,
desenvolve seu grande trabalho como o grande futuro general de Israel, que, por dica-se de passagem, isto está bem próximo de acontecer, pois o rei Saul, em breve, nomeará Abner como o comandante-geral de todo o exército de Israel. Aproveitando o ensejo, vou deixar para você um spoiler do que acontecerá nos próximos episódios com esse personagem Abner. Durante o reinado de Saul, Abner desfrutará de grande influência em Israel. Ele irá liderar o exército de Israel em várias campanhas militares. Todas elas serão bem-sucedidas e por isso se possibilitarão a expansão do reino de Israel ao sul e ao oeste. Inclusive, será em uma dessas campanhas militares contra os filisteus que Abner apresentará o jovem Davi ao rei Saul. Isso você vê em 1 Samuel, capítulo 17, versos 55 ao 58. Mais tarde, quando o ódio invejoso de Saul se inflamar contra Davi, Abner estará liderando as tropas que irão perseguirem Davi. Nesse tempo, parece que Abner servirá como o guarda-costas de Saul. Num episódio muito conhecido, Davi consegue se aproximar de Saul enquanto ele dorme e pega a lança e o jarro de água que estão perto da cabeça dele. Nessa ocasião, Abner e seus soldados também estão dormindo ao redor de Saul, e por isso, logo em seguida, ele é repreendido por Davi, que o cobra por falhar na proteção do rei Saul. Isso vemos em 1 Samuel, capítulo 26, versos 5 ao 16. Já quando Saul for morto, depois de uma derrota para os filisteus, Abner rapidamente dará um jeitinho de colocar Isbosete, filho de Saul, sob o trono de Israel em lugar de seu pai. Isso está escrito em 2 Samuel, capítulo 2, versos 8 ao 10. Com exceção da tribo de Judá, todas as outras tribos de Israel, inicialmente, reconhecem Isbosete como rei. Porém, nesse período, o apoio à casa de Davi já estará bem crescente. Na verdade, Davi já é, neste momento, reconhecido como rei em Hebrom pela tribo de Judá. E haverá um grande conflito entre os apoiadores de Isbosete e os apoiadores de Davi. Nesse conflito, o exército de Isbosete, liderado por Abner, será derrotado em Gibeon. Isso encontramos em 1 Samuel, capítulo 2, versos 14 ao 32. Abner, então, após a derrota, ele foge e é perseguido por Asael, irmão de Joabe, comandante das tropas de Davi. Abner se esforçará para não fazer dano a Asael, mas Asael insiste tanto no combate, não deixando outra opção para o guerreiro, a não ser matá-lo para se defender. E isso ele faz com uma lança. Vemos isso em 2 Samuel, capítulo 2, versos 18 ao 23. E na sequência, Abner terá muita influência durante o reinado de Davi, pois o guerreiro terá muito prestígio entre as tribos.
mas acho que já fui longe demais no spoiler. Por isso, deixamos para quando chegar a fase de Davi na nossa série Reis. Daí então, trataremos o assunto. Voltando para a guerra, Saul, ele também se mostrará para que veio e derrotará muitos amonitas. Entre eles, veremos um momento muito especial do duelo de arrepiar entre ele e o rei Naás. Um detalhe muito importante é que eu acredito que algumas mulheres também irão para a guerra, pois o resumo do próximo episódio nos diz que Ainoã, Maia e Jonatas amparam israelitas feridos e os conduzem para a tenda hospital. Bem sabemos que essas tendas são montadas em locais próximos a conflitos para socorro dos feridos. Por isso acredito que a rainha e a nora e quem sabe mais algumas servas enfrentarão esse desafio. E o episódio termina com Kayla pedindo um favor a Irã. A vilã não cansa de aprontar. Depois de ter usado Joiada, Naás e Laísa como cúmplices, agora o escolhido da vez será o amante amigo do pai dela. Vamos aguardar para ver o que ela arrumará dessa vez, já que em episódios anteriores ela se desentendeu com a feiticeira. Então, tudo pode acontecer. Se você ficou aqui até agora, é porque gostou do resumo, não é mesmo? Então, antes de ir embora, se possível, deixe seu like e também um comentário. Se possível for, queira compartilhar este vídeo nas redes sociais. Se você ainda não se inscreveu no canal, queira se inscrever. Ative também o sino de notificações para que quando eu postar um novo vídeo aqui no canal, o YouTube te avise. Assim, você fica por dentro de tudo o que acontece nas novelas e séries bíblicas. Vale te lembrar também que eu estou com um novo canal postando lá assuntos relevantes a novelas e séries bíblicas. Querendo você conhecer, o link está disponível na descrição deste vídeo. Também aparecerá um vídeo desse canal na tela final. Obrigado, até o próximo vídeo.